Toda vez que chega a sexta-feira da paixão, a pergunta que fica para mim é essa: que sentimentos deve estar dentro de mim agora? Que sentimento deve estar dentro de você? Qual o sentimento? São Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, ele diz que dentro de nós deve existir os mesmos sentimentos de Cristo. Os mesmos. Então vamos tentar, nessa celebração que está acontecendo e depois desta narração, desse evangelho que nós acabamos de ouvir, junto com a primeira leitura, a segunda e o salmo, vamos pedir a Deus a graça que os nossos sentimentos sejam os de Cristo. No dia 24 de dezembro, todos nós nas nossas paróquias, nós cristãos, estávamos lá comemorando o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E os sentimentos que estavam dentro do nosso coração era de muita alegria. Hoje na cidade de Davi nasceu-vos um Salvador. Não temais, alegrai-vos. E se fala que naquele momento uma grande luz brilhou na hora que nosso Senhor Jesus Cristo ele nasceu. Por isso a festividade. Quantos de vocês foram para casa para abraçar os seus parentes, comer a chamada Santa Ceia de Natal? Quem não pôde foi na casa de alguém, mas na terra existia uma grande alegria. O Filho de Deus, ele nasceu, ele se encarnou e agora ele nasce. E os magos foram adorá-lo e saíram alegres. Ali fala que os pastores também, da mesma forma, saíram alegres. Esse era o sentimento que estava dentro do nosso coração, o sentimento de alegria. Jesus nasceu. Então vamos caminhar agora para frente. Aos 33 anos, domingo passado, agora a igreja se reúne mais uma vez. E todo mundo foi atrás do sacerdote que caminhava à frente, que na verdade era o Cristo, e ele montado, como narrava o evangelho, montado em cima de um jumento. E o povo com as palmas, com folhas, aclamando: Hosana ao filho de Davi. O rei está entrando na Jerusalém, em Jerusalém, e todo mundo alegre. Vocês viram até que as vestes do sacerdote eram vestes vermelhas, para mostrar o martírio de Cristo. Mas enquanto o povo gritava Hosana, com alegria, os sentimentos de Cristo em cima daquela jumentinha não era de alegria, era de tristeza. Domingo, como eu estava falando esses dias na homilia que eu estava celebrando a missa, eu dizia, faltavam 5 dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, hoje, sexta. Ele está prestes a morrer. Os sentimentos de Cristo eram de muita tristeza. Já na segunda-feira, quando entramos de cheio na Semana Santa, nós nos deparamos com um dos discípulos que a igreja foi mostrando, Judas, que estava com Jesus, que viu os milagres que Jesus havia feito. Judas, que viu a multiplicação dos pães. Judas começa a atrair. Olha o sentimento de Jesus. Quarta-feira,
2 sentimentos ficaram. Um era de traição, Judas. O outro de negação, Pedro. Faltam agora quantos dias? Quarta, quinta, sexta, 2 dias. Ontem nós tivemos a celebração da Santa Ceia. Vocês veem que quando acaba a Santa Ceia, ou seja, como foi falado, a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, naquele momento, Jesus ele sai. Quem estava aqui e quem participou da celebração assistindo a Canção Nova em casa, vocês viram que silêncio que ficou? E o diácono levando Jesus, aonde ele foi colocado aqui atrás? Não era numa capelinha não, ele foi colocado na prisão. Por quê? Porque quando ele sai dessa última ceia, ele vai lá para o Monte das Oliveiras, e ali ele começa a suar sangue. Aí Judas vem e dá um beijo nele, aí ele é preso. Quais os sentimentos que deveria estar no coração da igreja de ontem à noite até agora? Um sentimento de solidão. Agora ele está preso. Nem os amigos dele, todos os discípulos, os apóstolos desapareceram. Ele agora está preso. Ele está na solidão da noite. Não tem ninguém. Meu Deus, ó Pai. Eram os sentimentos, amarrado, preso, esperando o dia amanhecer. Para quê? Para acontecer o que nós acabamos de ouvir, o julgamento. Meus irmãos, imaginemos quando Jesus ouviu a sentença dele. Qual foi a sentença? Crucifica-o. Crucifica-o. Não existe pior sentença para um ser humano, ou melhor dizendo, não existe uma pior coisa que um ser humano pode ouvir do que uma sentença. Porque na hora que ele ouve a sentença, crucifica-o, crucifica-o, significa o que vai acontecer agora? Se a sentença foi dada, não tem retorno, não tem mais perdão. Agora o sentimento de Cristo é um sentimento de pavor. Ele não tem como, ele vai ser morto. Ele vai ser morto. Meio-dia. Agora começa. Eu vou até dizer, algumas horas antes, aí começam a existir dentro de Jesus agora. Já não é mais a solidão, não é mais tristeza, agora é o sentimento de dor. Quando Pilatos envia-o para ele ser flagelado, a partir daquele momento só existe dor, só dor. Imagine quando ele é apresentado ali, que Pilatos aponta e diz assim: eis o homem. Quando Pilatos diz eis o homem, aquele homem estava com o seu corpo já dilacerado numa dor só dor, sangue já escorrendo de todas as chicotadas que ele acabou tomando. O Salvador, o divino esposo, Jesus, nosso Senhor e Salvador, está agora com o corpo só com dor.
E agora recebe a sentença, né? Crucifica-o. Agora ele pega a cruz e só com dor vai carregando a cruz. E na hora que ele chega lá em cima no Calvário, agora começam as outras dores. A cruz é colocada no chão. Ele senta-se em cima da cruz. Os soldados com ódio no coração, sem piedade, sem compaixão. Eles não tinham compaixão nenhuma, aqueles soldados romanos. Como o sumo sacerdote e os outros que estavam ali, não tiveram compaixão nenhuma. Eles sentam, agora eles puxam, esticam Jesus em cima da cruz. E agora pega a mão direita dele e coloca. Agora imagine, meus irmãos, aqueles cravos penetrando nos nervos da mão direita, perfurando as mãos com aquele martelo pesado que não era uma coisa leve. Que sentimento de dor. Santa Catarina Emerick, ela fala que na hora que foi colocar a mão esquerda para serem penetrados pelos cravos, e isso Mel Gibson ele mostra no filme também, o braço não dava para chegar lá no furo aonde o cravo deveria entrar. Aí o que foi que eles fizeram? Amarraram o braço de Jesus e fizeram assim, ó. Puxou. Olha, puxou aqui, ó. Aí fala-se que as juntas do braço se quebraram, porque tinha que chegar lá. E aí entra os outros cravos, o outro cravo. Aí mais uma dor. E nesse momento, Jesus grita. Ele sofre. É que às vezes quando nós vemos a narração, nós não entramos assim no sentimento. E nós vamos vendo a coisa de forma tão fria, que a gente fica ali vendo, ouvindo a narração, mas nós não entramos nos sentimentos de Cristo. Porque hoje nós precisamos entrar nesse sentimento dele. Agora são os pés. Tinha um pedaço de madeira embaixo, para que os pés fossem colocados para o cravo entrar. Aí diz que o corpo dele estava tão esticado para trás, que os pés não conseguiam chegar lá. Aí o que é que eles fizeram? Puxam de novo, e ali começa a colocar os cravos, e mais uma dor no corpo de nosso Senhor. Agora, gente, e a Virgem Maria, olhando o filho dela, naquela condição, mãe é mãe, né? Você quer ver um sentimento de dor maior do que a mãe? Vendo o filho gritando ali naquele momento. E ela tendo que suportar em ver aqueles homens dilacerando, acabando com o filho dela, que nasceu lá em Belém, e que nós comemos até caviar no dia do nascimento dele. Quem pôde, né? Aí fala-se, e vamos imaginar agora, ele está crucificado, o corpo é uma dor só, das chicotadas, os joelhos, de tanto bater no chão, nas quedas, as mãos, as mãos doendo e os pés doendo. Agora diz, levanta a cruz. Aqueles soldados romanos, sem piedade, porque eles já estavam acostumados a fazer aquilo,
erguem a cruz, porque ela tinha que entrar num buraco. Agora veja, gente, quando a cruz é erguida, agora ela é erguida, as dores agora vêm maiores ainda, porque as mãos começa a ter o puxão, porque o corpo vem para baixo e as mãos estão ali. E aqui não interessa se foi nos pulsos ou se foi nas mãos, é dor do mesmo jeito. Então quando abaixa, quando ergue, e aquela cruz cai no buraco, tuf, ó, tuf. Vocês pensam que ele não gritou não ali? E o impacto da cruz no chão foi o impacto no coração da Virgem Maria. Agora, de meio-dia até esse horário, 3 horas de sofrimento ali. Não vou nem falar das palavras de Jesus. Eu quero apenas que nesse momento o coração de vocês e o meu coração se dirija agora para a cruz, que daqui a pouco nós vamos adorar. E veja que dor, que dor. Me desculpe eu dizer isso para vocês, mas é a pura verdade. Nós estamos num velório, viu? Nós estamos num velório. Porque Cristo está crucificado. As últimas palavras dele foi: tudo está consumado, e ele morreu. Você já viu alguém num velório com sentimentos de alegria? A primeira coisa que acontece no velório é passar fome, né? A fome vai embora. Por isso que sexta-feira é dia de jejum, porque dá para comer, olhando o corpo de nosso Senhor na cruz, Ele morto. Eu até hoje, eu não vi uma pessoa que tenha tido um parente morto dentro de um caixão e ele com fome. Perde a fome. Traz um refrigerante aí, traz comida aí que eu estou com fome. Não, é obrigado, as pessoas são obrigadas a levar comida, porque a pessoa só diz assim, só balança a cabeça: eu não estou com fome, eu perdi a fome. Olha o meu filho, olha meu pai, olha minha mãe. É assim que nós deveríamos estar agora. Até a fome vai embora, diante de tanta dor e tanto sofrimento. Mas a pergunta de Jesus na cruz, sabe qual é para todos nós? Povo meu, o que foi que eu te fiz? Ao mesmo tempo que ele está com a dor, a pergunta é: povo meu, o que foi que eu te fiz? Bem, Pedro, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, quando ele vai na casa de Cornélios, que era um pagão, ele diz assim: Jesus foi um homem que passou a vida na terra fazendo o bem. Meus irmãos, uma pessoa que faz o bem merece a morte? Claro que não. Como é que uma pessoa que faz o bem merece a morte? Quem merece a morte, entre aspas, é quem fez o mal. Tanto que quando nós sabemos que alguém fez o mal para o outro, o que é que vem no nosso coração? Se não, crucifica, mata esse cara, tira esse cara, extermina esse homem. Mas quando alguém faz o bem, você já viu alguém matar uma pessoa que faz o bem? Não se mata quem faz o bem, só se mata quem faz o mal. Mas povo meu, o que foi que eu te fiz? Qual foi a acusação que vocês fizeram contra mim? Ah, foi aquela.
Porque vocês estão dizendo que eu não paguei o imposto a César. E a outra foi porque eu curei no dia de sábado um homem que precisava ser curado. Foi simplesmente porque eu disse que eu sou o filho de Deus. E eu sou filho de quem? Ele foi condenado porque inventaram uma mentira dizendo que ele não pagou o imposto a César, e pagou. Pedro, vai lá agora no mar, pega um peixe, pega aquele peixe e traz aqui. Você vai encontrar 2 moedas, uma para mim, uma para você, e manda pagar. Por isso que ele foi preso? Ou simplesmente porque ele disse que o templo seria destruído em 3 dias? E eles não entenderam. Sexta, sábado, e ao 3º dia ressuscitará? Que eles não entenderam nada. Povo meu, que te fiz eu para vocês fazerem isso comigo? Eu não estou falando isso aqui para nós ficarmos aqui com sentimentalismo, não. Eu só estou dizendo que nós precisamos ter os mesmos sentimentos de Cristo. Mas sabe como é que está o meu sentimento? Frio, gélido, gelado, como se nada tivesse acontecido. Morreu? Morreu. Foi crucificado? Foi. Cadê? Eu estou chorando aqui? Tem alguém chorando? Na sexta-feira da paixão, a igreja inteira deveria comprar, os vendedores de lenços, tanto de pano como de papel, deveria lucrar bastante nessa semana, porque na sexta-feira era para nós todos estarmos aqui chorando, tudo com cara de depressivo, cara para baixo. Você já viu alguém num velório sem lenço? Me desculpe a expressão, como o povo fala aí, com o astral para cima. Todo mundo para baixo. Mas os nossos corações são frios. O sentimento de São Francisco era, ele subia lá nas montanhas e ficava gritando: o amor não é amado, o amor não é amado. E chorava porque o amor não é amado. Mas, meus irmãos, os nossos sentimentos são sentimentos frios. Eu não estava lá, eu não vi. E o que é que tu tens comigo? É meu irmão? É meu pai? É minha mãe? É meu avô? É minha avó? É meu amigo querido que está sendo dilacerado aqui? Não é. Então, é só Deus, nada mais. É só Deus. É Jesus, o meu Salvador, aquele que resolve todos os meus problemas. Quando eu estou triste, Ele me acaricia, eu fico alegre. É só Ele. É Ele que está agora crucificado. Ele. Eu não tenho nenhuma ligação sentimental para com Ele. Nenhuma. Por isso que nós não choramos, por isso que nós ficamos assim, como se nada tivesse acontecendo, ou até mesmo participando de uma celebração dessa, mas aí, cadê o sentimento de dor? Nenhum problema dele. Repito, meus irmãos, nós estamos num velório. Por isso que está tudo quieto. E é assim mesmo. E por que esse cara morreu? Por causa dos meus pecados?
livremente, Ele se entregou para morrer por mim e por você. Vou fazer uma pregação bem bonita aqui, olha. Meus irmãos, eu queria dizer para vocês o seguinte: Jesus te ama, Ele morreu na cruz por você, e eu com isso. Até essa palavra, Ele morreu na cruz por você. Que sentimento brota no teu coração e no meu? Nenhum. Nós já estamos até acostumados a ouvir isso. Nós que temos uma caminhada na igreja. Tristeza no domingo, traição e negação na quarta-feira, solidão na quinta-feira, dor na sexta e morte. Nada mais. E olha como é que eu estou rindo. Quando é que eu vou ter Divino Espírito Santo? Quando é que eu vou entrar na sexta-feira da paixão, Divino Espírito Santo, com os mesmos sentimentos de Cristo? Porque os meus sentimentos, Divino Espírito Santo, é de frieza, o meu. Eu que estou aqui falando para vocês, estou sentindo nada, estou aqui meio gripado, isso sim. Mas fora isso, nada. É um velório. Foi assim que Ele nos salvou. A redenção da humanidade aconteceu dessa forma. Agora, há um convite. O convite que Ele faz nesta tarde é essa: volte para mim. Voltem para mim. Porque muitos já voltaram. Olha, voltem. Você que está distante, agora eu quero falar para você que talvez esteja assistindo televisão agora em casa, e que a sexta-feira para você, essa sexta-feira que é a sexta-feira de todas as sextas-feiras, talvez para você seja uma coisa tão normal, que você não teve nem tempo de ir na sua paróquia. Aqui eu não estou falando para os que estão doentes e não podem, eu estou falando para você, que para você tanto faz como tanto fez. Meu irmão, é a mesma coisa para você, para mim também. Olha, o sentimento está assim, olha, é gélido, mas pelo menos eu estou tentando. Mas para você que está aí, o Senhor está dizendo: volte para mim, porque muitos já voltaram. Pelo menos esses que estão aqui voltaram. E quando é que você vai voltar? Porque não tem outro rumo nosso, não tem outro caminho para nós a não ser esse: vir para Jesus, que padece na cruz por mim e por você. Eu sei que foi há 2000 anos atrás que isso aconteceu. Eu sei que você não estava lá na hora, mas na hora que Ele padecia e que Ele passava por todos esses padecimentos e sofrimentos, na hora que Ele passava por toda esta dor, a dor dele passou no tempo até chegar em você agora. E a dor dele agora não é mais aquela dor no corpo, é no coração mesmo, é na alma. E a dor dele é quando você vai voltar. Nós sacerdotes, diariamente, nós nos deparamos com pessoas que voltam. Tem sempre, a minha alegria é saber que tem muitos que estão voltando.
Tem muitos voltando. Sabe por que é que estão voltando? Porque estão cansados. Cansados de fazer a maldade. E querem ser bons. E estão voltando porque a própria consciência está despertando neles e nelas um sentimento de dizer: eu não quero mais viver desse jeito, não. Eu quero ser bom, porque eu quero ser bom como Cristo foi bom, e é bom, e estão voltando. Teve uma vez que eu conversei com um rapaz que ele voltou. E o que foi que aconteceu com ele? Ele disse que ele estava no carro com os amigos dele. Estava no carro. E de repente, tinha um carro na frente deles. E eles planejaram uma brincadeira que terminou numa fatalidade. Qual foi a fatalidade? Eles combinaram: vamos passar. Quando nós estivermos passando bem do lado do carro, eu vou pegar a arma que está aqui, porque eles tinham uma arma, mas não iam usar, e vamos apontar para eles para ver o que vai acontecer. Aí ele vem no carro. Quando o carro se aproxima, fica bem do lado do outro, o cara pega a arma e mostra. A pessoa que estava do outro lado, junto com outras pessoas, quando viram um rapaz apontando a arma, olha que maldade, eles aceleraram. E correram. Quando chegou lá na frente, tinha uma curva. Nessa curva o carro saiu rolando. Eles passaram de carro e foram embora. Mais de 10 anos na cabeça dessa pessoa. Ele não sabe se aquela família morreu, ou sabe lá o que aconteceu com aquela família. 10 anos. A consciência dele dizendo: por que vocês não voltaram para dar assistência àquela família? Ele não aguentou. Aí se encontrou comigo. Não aguento mais, padre. Há 10 anos atrás. Aí contou tudo isso que eu acabei de narrar para você. Aí sabe o que foi que eu falei para ele no final de tudo? Eu disse para ele: os teus pecados estão perdoados. Fique em paz. Deus te perdoou também por esse ato. Deus te perdoou. Porque no Calvário Ele disse: Pai, perdoa-lhes. Você está perdoado. Vai cumprir a penitência. Qual? Reza só 3 Ave Marias, vai. Vai só 3. O alívio do rapaz. Agora vai pagar 3 penitências. 3 Ave Maria. Vocês estão com raiva disso? Vocês queriam o quê? Que eu mandasse ele para o quinto dos infernos? Que eu amarrasse? E batesse nele? Ou vocês queriam que eu fizesse todo um plano dentro de um carro, colocar ele, e colocar o carro bem em cima de um desfiladeiro ali, bem em frente, e empurrar o carro e deixar ele dentro? Não posso fazer isso, porque não foi isso que Cristo fez. Cristo disse: perdoa-lhes. Volte para mim. Porque outros voltaram. E aquela outra que se encontrou comigo também? Eu não estou falando que é só comigo, não, é com todos os outros padres isso acontece. Cansei, padre. Cansei. De quê? Eu já não aguento mais. A minha cabeça está que eu não durmo mais direito. O que aconteceu? Matei 5. Abortei.
Eu tomei remédio. Eu vi a criança no chão, aquele bebezinho lá no chão. Isso aconteceu várias vezes, padre. Mas eu já cansei, eu não quero mais. E agora que eu estou grávida de mais um, e a vontade que me deu foi de fazer a mesma coisa, mas na hora que eu pensei que Deus jamais faria isso, porque Ele deu o filho dele para que morresse por mim, na hora que eu pensei que eu poderia fazer novamente, eu disse não, e eu caí num choro, e chorava, e chorava, e chorava, e agora eu venho aqui, mas eu sei que não tem mais perdão para mim, padre. Eu sei que não tem perdão para mim, porque o que eu fiz, um ser humano não deve fazer para com outro. Eu olhei para ela, e ela chorando, eu disse para ela: eu tenho duas coisas para dizer para você diante disso que você fez. Ela disse: o quê? A primeira é que Deus te perdoou. Porque na hora que eu disse assim, eu tenho duas coisas para te dizer, já ficou assim, tô frita. Eu disse: a primeira é que Deus te perdoou. E a segunda, tem festa no céu agora. Dá para entender? Ou vocês queriam que eu matasse ela também? Que sentimento fica no seu coração depois disso aí? Tem festa no céu agora. Tem festa no céu? Tem festa no céu. Não tem festa no céu, porque ele disse que quando um pecador se arrepende, os anjos de Deus fazem festa no céu. Eu creio nisso, então tem festa no céu agora. Vá em paz, e por favor, não mate-os mais. Quando é que você vai voltar? Você vai ficar se atormentando até quando? Esse velório que nós estamos velando aqui é um velório para você viver e se salvar. É para que o paraíso se abra para você e se abra para mim também. Esses daí voltaram. Você vai voltar quando? Porque o pai está querendo que você volte. E aquele rapaz que eu também encontrei, porque o interessante, eles estão vindo, porque não estão aguentando mais, estão vindo, porque disseram, foram, experimentaram, e agora estão voltando. Padre, eu tenho uma coisa para te dizer. Fala. Eu não aguento mais, padre. O quê? O que que você não aguenta mais? Eu não aguento mais ter relação sexual com aquele homem. Eu não aguento mais, padre. Eu pensava até que era bom. E vou dizer que é bom. Mas eu não aguento mais, padre. Eu fui até na onda da mídia que dizia que não tem problema, que o importante é que se amam. E eu entrei nessa.
Mas eu não aguento mais. Eu não aguento. E mais uma vez, vem dizer a mesma coisa. Eu não sei se Deus vai ter piedade e misericórdia de mim. Porque o que eu fiz, nem um cão merece. Nem uma vaca merece. E agora? A vontade que me dá é de tirar a minha vida, porque a minha vida não tem mais sentido. Nem Deus olha mais para mim, porque eu fui rebelde demais para com Ele. Mas eu estou aqui, sem rumo, sem destino, não sei o que é que eu vou fazer mais. Você veio no lugar certo. Eu tenho duas coisas para te dizer, meu filho. Depois de você ter dito que nem vaca merece. O quê? Jesus acabou de te perdoar. Tem festa no céu para você também. É verdade, Padre, é. E eu não quero mais fazer isso, Padre. E chorava, porque nem vaca merece, e nem cachorro. Contar só mais duas para acabar. Voltem para mim, diz Jesus, porque outros estão voltando. E veio uma mulher para mim. Estou contando de realidades minhas, mas você for atrás desses sacerdotes aqui, cada um vai contar as suas realidades também. Que estão voltando. Padre, eu era católica. E sempre pratiquei o catolicismo com muita alegria no coração. E um dia, por causa de uma revolta, porque Deus não tinha feito nada por mim, e eu achava que Ele não tinha feito nada por mim, e veio uma pessoa de uma igreja, e começou a falar para mim tantas coisas. Oh, Padre, como eu amava a Virgem Maria. E começou a fazer a minha cabeça, ao ponto de eu ficar com ódio da Virgem Maria, da mãe do meu Salvador. Ficava com ódio e comecei a falar mal dela também. E um dia, Padre, eu estava vindo com os meus irmãos dentro de um carro, quando nós passamos em frente à Basílica de Nossa Senhora. Os irmãos começaram a levantar o braço para a igreja e diziam: caia a Babilônia, caia a Babilônia, caia a Babilônia. E depois disseram: e destrua a prostituta que está lá dentro. Destrua a prostituta que está lá dentro. Ela disse: o que? Eu não estou entendendo o que vocês estão falando. O que? Peraí. Para tudo aí, para. Você está dizendo o quê? Que aquela mulher que está lá dentro é uma prostituta? Então você quer dizer? Não. É porque o pessoal fica pedindo para ela. Ah, então peraí. Então ela é prostituta porque o povo está pedindo para ela. Então quer dizer que eu tenho meus filhos, os meus filhos pedem para mim, mas deveria pedir para o meu marido. Aí porque eles estão pedindo para mim e não pedem para o meu marido, então eu sou uma prostituta? Você está dizendo que eu sou uma prostituta? Eu não sou prostituta, não. Vamos parar com isso. E voltou.
voltou para a casa da mãe. E voltou para estar com a mãe, porque ela cansou de se dizer cristã e falar mal da mãe do Salvador. Ela cansou. Eu sei que você vai cansar também. Um dia você cansará. E essa agora que eu vou terminar agora. Estava lá no confessionário. Aí chega o rapaz que trabalha lá. Eu disse assim para ele. Já tinha acabado as confissões, não tinha mais ninguém. Aí eu disse assim para ele: olha, eu vou ali para a sala e vou ficar esperando. Se aparecer alguém, você pode me chamar que eu atendo. E fui para a sala e comecei a rezar o texto. De repente veio um rapaz e disse assim: padre, tem um rapaz aí, ele quer falar com o senhor. Mas ele não quer confessar não. Ah, disse, pode entrar. Sentei na cadeira, ele sentou ali. E já veio jogando versículos evangélicos na minha cabeça. E depois falou assim: eu estou vindo do Rio de Janeiro e preciso ir para Santos, porque eu preciso ir para casa. Estou de moto, estou sem dinheiro e queria que o senhor me desse o dinheiro. Aí eu olhei para ele e disse assim: a mesma história de sempre. Está sempre vindo de um lugar e indo para outro. Mas não vou te dar nada não. Ele ficou olhando assim para mim. Aí começou a trazer mais versículos bíblicos. Aí vi que era evangélico o rapaz. Aí comecei a conversar com ele. Mas por que você está vindo? Se você mora em Santos, por que você está vindo do Rio de Janeiro? Ah, porque eu soube que minha mulher me traiu. Aí eu peguei a moto sem destino e fui para o Rio de Janeiro. Estou há uma semana fora e eles não sabem nem onde eu estou. Aí eu disse para ele assim: então vamos fazer o seguinte, vamos ali no telefone, a gente liga lá para sua esposa para ela saber onde você está. Não, eu não quero que ela saiba, eu quero chegar lá e não sei o que e falar. Aí eu disse assim: é assim? Eu sei que sua esposa te traiu, mas é assim que você quer fazer a mesma coisa, destruí-la, acabar com ela? Agora você pensa o quê? Há 7 dias você está fora, você tem filhos, você sumiu por causa do que você soube, agora você está aqui numa boa, e você pensa que sua esposa está como? Bem, como você conhece a Bíblia, então João 8 fala daquela prostituta não, aquela mulher adúltera que caiu nos pés de Jesus, e ele perdoou e mandou, e disse: quem não tiver a primeira pedra que atire. Aí ele disse assim: ah, padre, ele é evangélico. Ele disse assim: ah, padre, nem tudo que a gente consegue fazer não. Eu disse: não. Oh, se Jesus disse que é para nós fazermos o que ele fez, você está dizendo que você não consegue? Nem tudo a gente consegue. Eu disse: meu filho, você tem que conseguir. Senão, com esse ódio que você está no seu coração, você vai se perder. Se você não der o perdão para a sua esposa. Ele: eu tenho que ir embora, já está ficando tarde. Aí eu disse assim: agora você não veio aqui, agora aguente, fique aí, você vai ter que me ouvir, me ouça, vai ter que me ouvir. E fui, versículo de Bíblia em cima dele, que para ele tinha que ser na Bíblia. Aí no final eu já vi que estava ficando tarde. Aí eu estava com, acho que R$100 no bolso. Eu disse para ele, depois de muita conversa, eu disse para ele: mas você precisa de quanto? Aí ele: uns R$50.
por causa da gasolina e do pedágio. Aí eu disse: toma 50. Aí ele: tá bom, padre, muito obrigado. Eu disse: você comeu alguma coisa de lá para cá? Não. Ah, toma mais aqui, dei mais para ele. Aí ele: eu não sabia que os padres eram assim. Eu nunca tinha conversado com um padre na minha vida. Eu nasci na igreja, Assembleia de Deus. E a ideia que nós temos que os padres são isso, que os padres são aquilo. E o Senhor me ouviu. O Senhor falou coisas para mim que ninguém nunca tinha falado na minha vida. Ninguém nunca falou isso para mim. Pelo contrário, disseram que era para eu largar minha esposa e fazer um monte de coisa. E o Senhor está dizendo que é para eu não largá-la, que é para eu fazer uma grande surpresa, que eu disse para ele. Então chega agora na sua casa e faça uma grande surpresa. Senta com a tua esposa e pergunta para ela por que ela te traiu. Será que não foi culpa tua? Quando ele saiu do confessionário, ele disse assim: me dá um abraço. Aí eu o abracei e ele chorou. Ele disse que a esposa dele é católica. Eu disse para ele, disse assim: olha, pergunta, é de Santos, né? Pergunta para ela se ela me conhece. Diz para ela que eu sou o padre José Augusto. Se ela me conhecer, diga que fui eu que conversei com você. Se é que eu valho alguma coisa, diz isso para ela. E faça uma grande surpresa. Porque aquele dali cansou também. E se ele tinha uma concepção errada dos sacerdotes, naquela experiência, ele nunca mais vai falar mal de padre. Porque ele nunca tinha conversado com um padre. Tudo isso porque hoje Jesus disse: tudo está consumado. Que velório bendito, que mereceu a salvação de uma mulher que abortou, que mereceu a salvação de um homossexual, que mereceu a compreensão de um homem que ele diz que ele precisa entender que ele precisa amar até quem faz mal para ele, que mereceu a tua salvação. Bendito velório que te salvou. Muita dor e muito sofrimento, mas salvação para mim e para você. E aqui eu termino com as palavras de São Felipe Neri. Eu prefiro o paraíso. Então, se você prefere o paraíso, volte, porque muitos estão voltando. E eu, na minha pobreza, porque eu não sou um Felipe Neri que já está na eternidade, eu sou um mero pecador que estou lutando dia a dia para ver se eu crio vergonha na minha cara. Aí eu falo diferente. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero chegar. E para isso eu vou lutar, porque a morte de Deus, que ressuscitará amanhã, não pode surtir na minha vida o contrário, de eu viver trabalhando para Deus como se fosse um pagão. Eu tenho que trabalhar para Deus como um cristão que segue o Salvador e salva
porque eu prefiro o paraíso e o meu lugar é o céu. Abaixe a cabeça e coloque a mão no seu coração e volte para mim, porque muitos estão voltando. E cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, para você não ficar para trás diante dos outros que estão vindo ao encontro do Senhor. Você não pode ficar para trás. Tudo está consumado. Eu prefiro o paraíso. Eu prefiro o céu. O meu lugar é o céu. CançãoNovaPlay.com. Assine já!